Olá, pessoal! Hoje eu vou falar mais um pouquinho da floricultura Bela Flor de Patos de Minas. Eu fiz uma live falando sobre alguns problemas que ele me mandou. Se você tem interesse também em me mandar fotos, me mandar a sua história, contar a sua história, seus problemas, suas dificuldades, me chama no WhatsApp, a descrição vai ficar no vídeo. E a gente pode fazer um vídeo assim, fazer uma análise da sua loja e mostrar um pouquinho, tá? Então aqui, essa loja ficava num bairro, numa avenida e era afastada do centro, tá? Então tá aqui a foto da loja. Gente, eu sempre tive curiosidade de conhecer outras lojas quando eu tava com a Estilo Flores. Então tá aqui a floricultura do Marco. Olha, tá vazio desse jeito porque ele me mandou essas fotos quando ele já estava de mudança. Ele ia mudar para um endereço novo, então vê que tá bem vaziozinho. Agora presta atenção aqui nesse banco que eu vou falar dele mais para frente, qual foi a ideia dele. Isso daqui eu achei bem bacana. Como eu disse para vocês, ele estava de mudança, por isso que tá vazio assim, tá? Aqui é o final da loja, então ele colocou esse móvel e colocou as fitas expostas aqui, que servia não só para ele trabalhar, como serviu de decoração também, que ficou uma coisa bem alegre, né? Bem bonita, ficou bem bacana. Só que o que que acontecia? O balcão é um pouco mais para a esquerda, e a pessoa, né, o balcão de pagamento, a pessoa, quando ia fazer o pagamento, via todo esse material. E qual que era o grande problema? Ah, eu gostei desse papel, eu posso trocar o papel? E muitas vezes o Marco ficava constrangido e acabava mudando o papel. Dependendo do papel, principalmente se for seda, você não consegue reaproveitar. E muitos clientes, quando ele dizia que tinha um custo extra, que fosse R$ 5, R$ 6, a pessoa achava ruim. Então, isso que ele achou que ia ficar bacana para decorar a loja, acabou sendo um inconveniente para ele, tá? Então, aqui vocês podem ver, né? Aqui é o balcão onde faz o pagamento. Aqui atrás, onde está esse freezer, era onde ele trabalhava, né? A área de onde acontece a magia que eu falo. E aqui ficava essa exposição desse material, tá? Então aqui atrás, você vê que era um lugar pequeno, meio apertadinho, mas ele se virava bem aqui. Ó, tá vendo? É o espaço onde ele tinha, né, todo esse material. Então, quando você vai montar a sua loja, tá aqui uma dica para você pensar se é bacana você deixar exposto todo esse material, porque o cliente vai olhar, vai querer que troca. Bom, vocês sabem como que é, né? Agora aqui o endereço novo, tá? Então ele colocou a placa grande. Olha, gente, eu acho a coisa mais linda. Não tem muita informação, não precisa. Só diz que é uma floricultura, o nome da floricultura e o WhatsApp aqui do lado, tá? E aí, aqui, porque a pessoa tá vindo aqui pela calçada, ela teria que vir aqui para ver o nome da floricultura. Vamos dizer que já esteja fechada. O que que ele fez? Ele pôs essa plaquinha, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, a plaquinha tá aqui com as mesmas informações. O nome da, né, floricultura, o nome da floricultura e o contato, o WhatsApp dele. Essa rua é uma rua bem no centro, onde tem bastante comércio. E a loja ficou bem maior, né? O espaço dessa loja é bem maior do que ele tinha. O banco, tá vendo esse banco aqui?
o que que ele propôs com esse banco. Normalmente, quando uma pessoa vai na floricultura com o marido não tem paciência. Então, o que que ele fez? Ele deixou esse banco, aqui ele ainda não tinha montado, tá? Ele estava começando a montar essa loja, tá? Ele falou que tinha ai, que sai água, nossa, esqueci o nome agora, uma fonte, gente. Até com os peixinhos nessa fonte, tá? E ali o homem podia ver uma revista, ele oferece um copo de água, um café, alguma coisa, e o marido fica ali sem se estressar. Essa opção também de colocar as plantas ornamentais, gente, isso é de cada um. Prateleiras, com cachepôs, com vasos, com embalagens, isso tudo ele vende, então ele deixou, ele colocou dessa forma. Ó, aqui é uma praça, tá? E tem um ponto de ônibus final. E às vezes o ônibus demora, acabou de sair, o próximo vem em meia hora, 40 minutos, e é onde o pessoal entra. O interessante que ele me contou é que a outra loja, lá no bairro, o povo gostava muito de coisas tradicionais. Aqui, a clientela dele mudou. Eles gostam de novidade, então passam sempre aqui na frente e entram para ver a novidade. E detalhe, ele vai mudando as coisas de lugar uma vez por semana. Optou pelas suculentas bem na frente, que as suculentas elas estão muito, muito em alta. Depois da pandemia deu assim um boom das suculentas. E ele coloca as plaquinhas já com os preços, que já facilita para o cliente e até para a gente, né? Para o comerciante não ter que ficar ali falando os preços. Eu tive duas ou três seguidoras que me perguntaram aonde compra essas plaquinhas para colocar o preço. Gente, cada cidade é um lugar diferente aonde comprar. O que que eu fazia? Eu tinha dificuldade aqui quando eu comecei para encontrar essas plaquinhas. Isso em 2002, mais ou menos, elas eram um pouquinho caras, tá? Hoje já tá mais em conta, mas o que que você pode fazer? Pega aquele cartão branquinho, eu cortava ele em 4, então eu fazia uns pedacinhos, já colocava o preço e prendia num palito de churrasco. Então eu tinha um pote onde eu tinha vários preços, vários, que é sempre mais ou menos os mesmos preços dos vasos que a gente compra. Então é uma opção para quem não encontra essas plaquinhas, tá? Tá aqui as suculentas, lindas. Depois da pandemia, o povo acabou se apaixonando muito por plantas, né? Fica em casa, o que que eu vou fazer? E as suculentas foi uma opção muito fácil para as pessoas que estavam começando a gostar de plantas, a cuidar de plantas, e elas ainda estão assim bombando muito. Aí tem as prateleiras com as flores para venda. E aqui no fundo tem uma divisória, tá? Aqui não sei se dá para ver, tem uma porta lá no fundo. Tem uma porta e tem essa divisória. O que que acontece? Na minha loja também tinha uma divisória assim. Então, se eu tivesse sozinha na loja e tivesse que entrar para montar alguma coisa, eu não via a loja. O que que eu optei? Por fazer um recorte aqui e colocar um vidro espelhado, tá? Que é uma opção que o Marco também tá pensando em fazer. Ó, aqueles vasinhos que estavam vazios, olha como que fica. Ah, Helena, mas e aí, se o cliente quiser o vaso? Eu venderia, tá? Vendo a flor já com o vaso, na loja o que tinha, só não vendia parede e funcionário. Do resto, a pessoa queria comprar, eu punha um preço, se ela pagasse, eu mandava bala. Mas fica muito bacana esse expositor
tanto de plantas ornamentais quanto de orquídea. Você pode pôr calandiva, você pode pôr begônia, aí é a opção que você quiser para colocar aqui, tá? Mais uma panorâmica da loja. Tá vendo que bacana ele colocar as flores ornamentais tudo num lugar só? Porque a pessoa entra e pergunta, você tem uma samambaia, uma zamioculca, tá tudo já num lugarzinho só, tá? Essa ideia é muito bacana. Pois vou mostrar onde é que fica essa mesa. Ele já colocou algumas fotos numeradas aqui, e aqui ele fez a lista dos preços dos arranjos. Detalhe, tá? Essa foto aqui, você vê que o arranjo, ele não destaca. Ele tá muito bonito, mas ele tá contaminado pelo resto do ambiente. Quando você vai tirar uma foto para fazer um catálogo, um cardápio, como o pessoal fala, procure fazer um fundo neutro, né? Você vê que aqui você vê bem o arranjo em todas as fotos. E nessa daqui o arranjo meio que se perde. Então, Marco, fica aí mais uma dica. Faça uma outra foto nesse fundo azul. Pode ser o fundo que você quiser. Se for o branco, de repente, ele vai perder, esse arranjo vai se perder. Então, um fundo onde realmente não tem nada a ver com os arranjos. Ficou muito bacana. Ó, tá aqui a mesa. Então, a pessoa, quando vai pagar, ela tem essa mesa aqui, onde ela já vê tudo, tá? Ó, a porta que eu falei, que dá lá pro fundo, na área de trabalho. Aqui ele colocou algumas plantas que perderam as flores e ele vende a preço de custo. Também é bacana fazer isso, eu fazia muito, principalmente com orquídea. Então ele deu essa fechada aqui para ter o caixa e lá no fundo é onde ele vai para trabalhar. E essa parte é a parte que eu mais amo, adoro essa bagunça. Então vamos lá. Aquelas fitas, aquele expositor de papéis que ficava lá na frente, agora veio para o fundo, ninguém mais vê. Resolveu o problema dele, ele tem todo esse espaço agora para trabalhar tranquilo, sem as pessoas. Lógico, sempre tem um ou outro que fala, eu queria mudar o papel e pôr o que a pessoa gosta do papel dourado ou do papel vermelho. Aí vai de cada um, se o cliente merece ou não, né? A gente sabe como é que é. Ó, então tá aqui essa parte onde tá a mesa, essa outra mesa. São mesas para trabalhar, para montar arranjo, para embalar os vasos. Gente, essa bagunça que tá aqui é véspera do Dia da Mulher, do Dia Internacional da Mulher, tá? Por isso que tá meio bagunçado assim. Ó, então tá aqui, né, onde ele faz a montagem, as cestinhas, embala as orquídeas, tudo à mão, bacana. E você vê que ele tem uma parede aqui que tá vazia, vou dar já uma dica. E também ele tem 2 freezer, a geladeira dele, provavelmente de água, de comida, enfim. Mas ele tem 2 freezer para colocar as plantas dele. Aqui ele já tá embalando as plantas. Pelo que eu me lembro, Dia Internacional da Mulher tava muito calor. Eu não faria desse jeito. O que que eu fazia? Cada maço desse que eu fechava, eu já colocava no freezer. Por quê? Dependendo da flor, principalmente a rosa amarela, que é mais sensível, a rosa branca, a astromélia, se ela ficar um tempo que seja meia hora fechada e se tiver muito quente, elas podem sentir, tá? Então, cuidado ao fazer isso. Ah, era um dia de correria, era um dia de muito trabalho, mesmo assim, eu embalaria um, punha no freezer, embalaria outro e punha no freezer, tá? Outra dica aí, Marco. Ó, aqui a bagunça já meio organizado, o lixo.
Aqui os 2 freezer. E olha que interessante. A cáspia, ele coloca para secar. A cáspia, normalmente, a gente recebe verde, né? Porque é colocada na água. É um complemento maravilhoso quando falta mosquitinho, tango. E ele já deixa para secar, porque ela seca, ela fica tão bonita quanto do jeito que chega, tá? Bom, vamos falar dessa baguncinha aqui, né? A mesa, como eu falei, essa mesa legal, ele colocar essa outra em cima. Eu vou postar um vídeo amanhã no canal Helena Borges Transformação, falando sobre organização. Aqui não está bagunçado, gente. Isso daqui é o que se chama de uma bagunça organizada, né? Tudo tem o seu local. O que eu fiz lá na Estilo Flores? Essa caixa aqui, eu coloquei um papelão dividindo ela ao meio. E aqui eu fiz alguns furinhos e eu passava justamente esta fita aqui, tá? De ráfia sintética. Então, ela ficava fechada, ela tinha uma tampa, e eu ia puxando aqui quando eu precisava. Eu era bem organizada nesse sentido. Aqui eu pus uma prateleira para as tesouras, aqui também tesouras de elástico, mas ficava tudo ali. Deixa eu voltar ali para mostrar. Ó, essa parede não precisa ser uma prateleira de ponta a ponta, pode ser 2 prateleirinhas e não precisa ser muito grande, uma prateleira de mais ou menos uns 15, 20 centímetros no máximo, daria para resolver esse problema aqui, tá? Porque ali você só puxa e você tem todas essas fitas. Aqui algumas fitas já abertas, porque é o Dia da Mulher. Ele já ia usar, mas normalmente ele deixa assim, sem abrir para não amassar. E também tem essa opção de caixas de sapato, de bota. Você pode pôr uma caixa em cima da outra. Aqui ela colocou um ferrinho, né, onde roda, ou você pode fazer umas divisóriazinhas. Gente, isso daqui você faz com papelão que você pega na rua. Vai em sapataria, eles te dão essas caixas, tá? O freezer já cheio de flores e o freezer de folhagem, onde ele mantinha... Ó, você vê que tem o isopor aqui atrás, ou uma caixa de papelão. As folhagens ele mantinha molhada, porque essas folhagens aqui, elas precisam estar molhadas para durar mais, tá? A Aster que ele punha, que ele começou a colocar no freezer também, você passa um jornal, põe naquele saco e ela se mantém bonita. Ele me mandou as fotos que ele tinha tirado do freezer para me mostrar. Antigamente a rosa ele deixava em balde, hoje ele embala daquela forma, mesmo assim elas continuam bonitas. Os girassóis que ele comprou, esse daqui é o ideal para compra, gente. Para quem tem floricultura, que vai guardar no freezer, esse mais fechado é o ideal. Esse daqui ainda você consegue guardar. Esses mais abertos, eles podem amassar e não volta, tá? Uma outra opção, você fazer copinho com água, colocar no freezer para formar gelo e colocar no vaso das flores que ficam fora do freezer, como é o caso das flores do campo, tá? Põe um pouquinho de água, só pouquinho, aqui tá perfeito. Põe o gelo e ela se mantém no calor. E aqui a autorização dele para fazer esse vídeo. Gente, como eu disse, se você tem foto, se você quer que eu faça um vídeo como esse que eu fiz para o Marco, é só entrar no WhatsApp, me chamar, e eu vou ter um prazer imenso de falar com vocês sobre a sua floricultura. Fica de olho que vem mais vídeo por aí. Até lá, gente!